Fala pessoal, aqui é o Guilherme Silveira, professor de Biologia, e eu estou aqui hoje para a gente resolver mais uma questão de Biologia da prova do Enem. Não se esqueça de inscrever no canal, de ativar o sininho para poder ficar ligado em toda postagem que a gente vai fazer até a véspera do Enem. A questão que nós vamos fazer hoje, pessoal, é uma questão de um assunto importante, que é a adaptação de ser vivo ao ecossistema onde ele vive. E essa questão específica é uma questão de botânica, que fala sobre plantas adaptadas a ambientes com baixa disponibilidade de água. Então, bora fazer essa questão? É uma questão da prova do Enem PPL de 2021, então o Enem aplicado para pessoas privadas de liberdade, e a questão fala o seguinte: ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. O quadro apresenta exemplos de 5 plantas com diferentes características. Então, se vocês separarem aqui, a gente consegue observar que a planta 1 ela apresenta caule carnoso, a planta 2, caule tipo rizóforo, a planta 3 apresenta raízes tuberosas, a planta 4, raízes sugadoras, e a planta 5, raízes do tipo pneumatóforos. A pergunta é, o comando da questão, fiquem atentos: qual dessas plantas é adaptada a ambientes com disponibilidade restrita de água? Então eu tenho aqui várias características de diferentes plantas e a questão quer que você encontre qual é aquela característica que é típica de uma planta onde a água é um recurso escasso. Então, para ajudar a resolver essa questão, vou aproveitar e fazer uma revisão, relembrar com vocês o que é cada uma dessas características. A primeira que eu trago aqui para vocês, olha, relacionada com a planta 1, é o chamado caule carnoso, que é esse caule que a gente consegue observar na imagem que apareceu aí na tela de vocês. Essa planta ela é conhecida como barriguda. Ela é uma planta que a gente pode encontrar, por exemplo, muito comum, muito frequente, na região da Caatinga. É um local onde o clima é quente, é seco, é o semiárido brasileiro, então a água é um recurso escasso. E as plantas nesse local, elas costumam armazenar água dentro do caule, dentro das suas estruturas. Essa capacidade de armazenamento de água se deve à presença de um tecido, chamado de parênquima, que armazena água, parênquima aquífero. E essa planta que vocês estão vendo aí, conhecida como barriguda, ela fica barrigudinha, gordinha, igual está na imagem, por conta dela armazenar água dentro de si. Armazena água por estar em um ambiente onde a água é escasso. Então isso é uma adaptação ao ambiente com escassez de água. Um ambiente com água, sendo a água, né, um recurso restrito. Isso também acontece, até trouxe o exemplo aqui, né, de uma cactácea com um caule, que também tem a capacidade de armazenamento de água, só que ele é verdinho, como acontece no cacto, por exemplo. Ele é verdinho porque é um caule que também faz fotossíntese, né, ele faz ali o papel da folha. Então, esse caule verde capaz de fazer fotossíntese e que também armazena água, também é uma adaptação à escassez de água em ambientes de clima quente e seco, como na Caatinga brasileira, por exemplo. Esse caule, por ser verde, né, e também ser capaz de fazer fotossíntese, a gente chama ele de cladódio. Mas o papel dele ali, né, a função dele armazenando água em ambientes secos, é muito parecido com o caule da barriguda que eu coloquei para vocês lá em cima, esse caule carnoso. Na planta 2, falou sobre um caule do tipo rizóforo. Rizóforo é esse caule que está aparecendo aí na imagem, típicas de plantas de mangue, manguezal, onde o solo ele é um solo mais lodoso, né, mais encharcado, e aí partem esses ramos do caule da planta. Esses ramos que saem do caule ajudam ali na sustentação da planta naquele solo que não é um solo firme. Então, isso é um tipo de caule chamado de rizóforo, um caule encontrado muito em plantas de manguezal. O terceiro tipo fala ali sobre as raízes tuberosas, na planta 3. Raízes tuberosas são raízes especializadas em armazenar substância de reserva, como o amido. Então, se eu pensar na mandioca, por exemplo, a mandioca é uma raiz, um órgão da planta, e especializado em armazenar amido. Se eu pensar na cenoura, na beterraba, a mesma coisa. Raízes que armazenam reservas energéticas, como é o caso do amido, são chamadas de raízes tuberosas.
E por último, nós temos raízes do tipo pneumatóforos. Raízes pneumatóforos é o que a gente vai encontrar, por exemplo, ou melhor, né, antes a gente tem as raízes sugadoras na planta 4. São raízes que a gente vai encontrar em plantas parasitas, né? Até coloquei um exemplo aqui para vocês, olha lá, ó. Essa raiz sugadora ou austório, ela vai penetrar no caule de outra planta e ela vai roubar a seiva de outra planta. Então as plantas parasitas retiram seiva de outras plantas, plantas hospedeiras. Dá até para ver aqui, ó, que essa planta parasita cresce ao redor do caule da planta hospedeira e ela vai penetrar com as suas raízes, que são raízes bem finas, até os vasos condutores da planta hospedeira para roubar a seiva da planta hospedeira. É típico de planta parasita. Eu posso chamar de raiz sugadora ou austório, que é o que acontece, por exemplo, com o cipó-chumbo. O cipó-chumbo é um exemplo de planta parasita, que vai ter essa raiz sugadora para roubar a seiva de outra planta. Agora sim, na planta 5, nós temos ali o pneumatóforo, que são raízes respiratórias, né? Lá no mangue, por exemplo, que o solo é encharcado, um solo lodoso e um solo pobre em oxigênio, as pontas, né, as extremidades da raiz, elas crescem para fora daquele solo lodoso. E por que elas crescem para fora do solo lodoso? Para que elas possam fazer trocas gasosas com o ar, com a atmosfera. Então, essas raízes pneumatóforos são especializadas em captar oxigênio, não do solo, porque o solo é pobre em oxigênio, mas elas captam oxigênio para a planta diretamente do ar. Novamente, raízes do tipo pneumatóforo são típicas de plantas de manguezal. Voltando para o comando da questão, a gente observa, olha, qual dessas plantas é adaptada a ambientes com baixa disponibilidade de água? Resposta, então, vão ser as plantas de número 1. Por que as plantas 1? Porque elas apresentam caules adaptados a armazenar água, o que vai ser muito bom em locais onde água é um recurso escasso. Isso vai ajudar ali na manutenção, na sobrevivência da espécie naquele ambiente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, essa foi a questãozinha de biologia da nossa aula hoje, do nosso encontro hoje. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para ficar ligado em tudo. E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço para vocês, até a próxima.